E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro, numa videoaula referente a ciências, tá? E o tema de hoje é calor, temperatura e sensação térmica. Vamos lá então. Calor, temperatura, né? Temperatura e calor são termos que geralmente se confundem versus conversas cotidianas, pois às vezes são usadas como sinônimos. Em física, entretanto, eles têm definições próprias, tá? São diferentes, temperatura e calor. Vamos lá, então vamos ver o que é temperatura, tá? Temperatura é o estudo da matéria e das mudanças de estado físicos, né? Vimos que as substâncias são constituídas de partículas. Então, a temperatura vai estudar as mudanças de estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso aí refere na temperatura. Quanto mais as moléculas estiverem em agitação, maior é a temperatura. Então, por isso que os gases, né, eles ficam em mais agitação do que líquido. E o líquido tem maior agitação do que o sólido, porque aumenta a temperatura. E isso é estudado em cinética, tá? Energia cinética, beleza? Vamos ver lá no ensino médio. Então, temperatura é mudança de estados físicos. E essa mudança ocorre devido à agitação das moléculas, das partículas. Quanto mais agitado, maior é a temperatura. Por isso que os gases têm maior temperatura do que do líquido e do que do sólido. Aqui ele colocou um exemplo, né? 100 graus, olha como está a molécula. Quadradinha de boa. A 1200 graus, ó, ela já está toda agitada, ó, chega a estar embaçado aqui, ó, o movimento delas, tá? E é o mesmo material. E o que é o calor? Né? Calor é energia térmica transferida de um corpo para o outro, né? O que é isso aí? Quando você tem algum, sei lá, o exemplo de se você está lá, vai acampar, né? Você e outra pessoa, né? Sei lá, teve lá uma chuva, você molhou, não conseguiu fazer o fogo. O que é recomendado? Sempre que dormir um ao lado do outro, né? Porque a transferência de calor vão deixar que vocês passem mal, né? Não abaixa a temperatura. Se ficar só um, esse cara tem mais chance de abaixar a sua temperatura e ele passar mal, né? Ou você pegar lá e esfriar um líquido, você acabou de ferver um líquido, né? Ah, o seu leite, ferveu o seu leite, está quente pra caramba. Aí você vai lá na torneira e quer esfriar. O que você faz? Coloca um pouco de água em uma bacia, água gelada, água fria, e coloca o seu leite que está no copo ou na xícara quente dentro. Vai transferir o que está dentro da xícara, o calor que está ali naquele líquido dentro da xícara, para o meio mais frio que está na bacia. Então isso aí é uma transferência. Isso aí que eu chamo de calor. Quando um corpo, a energia térmica é transferida de um corpo para outro. Beleza? Até chegar no seu equilíbrio, né? Até esfriar e ficar na mesma temperatura. No caso da xícara, a mesma temperatura interna da xícara com a água que está fora, né? Isso aí que eu chamo de equilíbrio térmico. Notem os exemplos, ó. Ele tem a substância A e B. Uma está friazinha e a outra está em agitação, está bem quente, né? Já quando ele colocou uma próxima da outra, as duas, ó, começou a ter agitação. A que estava fria esquentou um pouquinho e a que estava muito quente esfriou, né? Sensação térmica. O que seria sensação térmica? Sensação térmica é a capacidade do nosso corpo de sentir o frio, né? Devido às estruturas capilares na nossa pele, os sensores na nossa pele, aonde ele tem esse
mecanismo de sentir, né, o frio. Então, olha lá, o que acontece? Acontece uma dilatação, né? São produzidos no tubo muito fino dos capilares, cujo interior tem um líquido que pode se dilatar quando a temperatura aumenta e contrai quando a temperatura diminui. Né? Ou contrair ou dilatar indica que a temperatura em uma escala, pois a altura dentro do tubo varia. Então, se você tiver muito frio, né? Olha lá, ou muito calor, o seu corpo sente devido a essa dilatação. Tá? De resistência, possui também no seu interior um material e propriedades elétricas que alteram conforme a temperatura. Se diminui muito a temperatura, se ficar muito frio, o seu corpo vai começar a esquentar, queimar calorias, queimar energia para te manter quente. Se tiver muito calor, o seu corpo vai começar o quê? Eliminar suor, que o suor é uma fonte de um ar-condicionado, né? Ele refresca o corpo, então ele vai eliminar e você vai perder líquido para resfriar o seu corpo. Né? Isso aí é sensação térmica. E para medir isso aí eu uso o termômetro. Né? O termômetro é um tubo onde tem uma escala e dentro dele tem um material chamado de mercúrio. E ele consegue fazer essa medição da temperatura. Olha lá, escalas termométricas, né? Olha lá, eu tenho o termômetro, aqui eu tenho o líquido vermelho e vai estar medindo a sua temperatura, né? Eu tenho 3 escalas. No Brasil, é graus Celsius. Então, hoje está 35 graus, hoje está 20 graus Celsius, né? Onde a temperatura de fusão da água, que é onde que ela congela, é 0 graus. E a ebulição é 100 graus. Então, no Brasil, eu uso o grau Celsius. Essa é a unidade de medida do Brasil. Tá? Só que, em outros lugares, pode usar o Kelvin como padrão ou o Fahrenheit. O mais usado, depois vocês vão ter no ensino médio usar muito, é o Kelvin. Tá? O Kelvin é a unidade de medida mais usada. Tá? Mas no Brasil é o graus. Tá? Então, a água congela em 0 graus e ela evapora em 100 graus. Tá? Graus Celsius. Mas também ela pode usar a escala de Fahrenheit. Né? A escala de Fahrenheit já tem uma regrinha para você utilizar. Né? Então, aqui, ó, a temperatura de fusão corresponde a 32 graus. Tá? 32 Fahrenheit, desculpa, 32 Fahrenheit. E a de ebulição da água, 212 Fahrenheit. Diferente do grau Celsius. O grau Celsius é 0, né, de fusão e 100 de ebulição. No Fahrenheit é 32 de fusão e 212 de ebulição. Tá? É diferente. Entre esses dois pontos, há 180 partes, que corresponde a 1 Fahrenheit. Tá? Depois eu vou fazer um videozinho para a gente aprender a converter esse Fahrenheit. Tá? É essa fórmula aqui, ó, que eu utilizo. Mas eu vou botar o vídeo junto com esse para vocês converter. Temperatura de graus em graus dividido por 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a fórmula matemática para a conversão. Depois eu vou fazer um videozinho explicando como converter. A outra escala é Kelvin. Tá? A unidade de medida de Kelvin é a fusão do gelo. Né? Temperatura de fusão, ele congela a 273 Kelvin e a ebulição a 273 Kelvin. Tá? Para converter, isso aí eu uso temperatura de Kelvin é igual a temperatura de graus Celsius mais 273. Também eu vou passar um videozinho mostrando como converte em Kelvin. Aqui, por exemplo, se eu tenho lá 100 graus Celsius, eu vou ter 273 Kelvin. Então, se a água evapora a 100 graus, em Kelvin, 273. Em Fahrenheit, 212. Tá? 212. O congelamento da água. Em graus Celsius, 0 graus. Em Kelvin, 273. Em Fahrenheit,
32, tá? O ponto de congelamento. Era isso por hoje. Tchau, obrigado.